Bom, agora para fechar esse capítulo 8, nesse vídeo vamos dar um exemplo e uma definição e um resultado, para fechar esses conceitos. A gente viu no vídeo anterior um exemplo de um dos casos de poliedros de Platão, que é o dodecaedro. Para isso, basta atribuir os valores de um dos pares, mn, né? A gente fez o caso para m igual a 3 e n igual a 5 e descobriu que nesse caso a gente tem um dodecaedro, certo? E aí, com isso, a gente tem um exemplo 4, que com ele a gente consegue preencher todos os 5, né? Então faltam 4. Então a gente completa os 5 poliedros de Platão que existem, as 5 classes. Então no exemplo 4, utilizando o método do exemplo 3, você atribui valores para mn, segundo a tabela, né? Segundo essa tabela. No exemplo 3, a gente fez esse caso, m igual a 3 e n igual a 5. Faltam esses 4 casos aqui. A gente vai ver que cada um desses 4 casos corresponde a cada um desses 4 itens. Então, utilizando o método do exemplo 3, obtém os demais poliedros de Platão e seus respectivos parâmetros, números de arestas, faces e vértices. Aí vocês vão perceber, vocês vão fazer os 4 itens, que para cada par mn a gente vai ter um desses casos. E aí você desenvolve e descobre qual corresponde a qual, certo? Qual tipo de poliedro corresponde a qual coluna mn. Então a gente vai ter, vocês vão ver que a gente vai ter um tetraedro, o hexaedro, então 4 faces, 6 faces, o octaedro, 8 faces, e o icosaedro, que tem 20 faces, certo? Completando o de 12 faces, que é o que a gente fez, o dodecaedro. Esse exemplo vai ficar como um exercício, cada item você desenvolve o mesmo método do exemplo 3, que é esse aqui, e descobre qual poliedro de Platão a gente tem, beleza? É bastante simples, é só desenvolver e aplicar os parâmetros mn nas fórmulas da demonstração, certo? Bom, então fica como exemplo, como exercício, o exemplo 4. Isso aqui vai ser um exercício da lista também. E agora vamos definir um poliedro convexo, um poliedro é dito convexo, certo? E vamos ver o teorema 4, que relaciona poliedro regular com poliedro de Platão, certo? Então, bora lá. Um poliedro convexo, ele é chamado... Desculpa. Convexo a gente já definiu, né? Aqui a gente está definindo poliedro regular. Então, um poliedro convexo, ele é chamado regular quando existe uma proporcionalidade, né? Existe, na verdade, congruência entre as medidas de suas arestas e tal. Então, bora lá. Um poliedro convexo ele é dito regular quando valem esses 2 itens. Quando suas faces são polígonos regulares. Então, todas as faces são polígonos regulares, ou seja, são polígonos onde a medida de todos os lados são congruentes. As medidas de todos os lados têm a mesma medida, certo? Cada polígono ele vai ser regular. E, além disso, esses polígonos são congruentes entre si. Vamos olhar aqui o caso do tetraedro, depois a gente fala mais sobre isso. Por exemplo, um poliedro convexo ele é dito regular quando, vamos olhar o tetraedro, que é nesse caso aqui um tetraedro regular. Quando suas faces são polígonos regulares, ou seja, aqui tem um triângulo equilátero, então é um polígono regular. Por que ele é regular? Porque todos os lados têm a mesma medida, certo? São congruentes. E, além disso, as suas faces são polígonos congruentes entre si, ou seja, esse triângulo é congruente a esse, que é congruente ao de trás, que é congruente ao outro. E aí, 2 polígonos são congruentes um ao outro quando lados e ângulos correspondentes são congruentes. Esse lado é congruente a esse é congruente a esse é congruente a esse, e os ângulos correspondentes são congruentes. Nesse caso, todas essas faces são triângulos congruentes, certo? Então, além dos polígonos serem regulares, eles são congruentes entre si. E, além disso, vale o item 2, que os ângulos poliédricos são congruentes. Esse ângulo poliédrico é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. O que significa isso? Que cada ângulo poliédrico, eles têm em comum, eles têm o número de arestas e a medida de cada ângulo. Esse ângulo com esse, assim por diante, certo? Então, um poliedro é convexo um poliedro convexo é dito regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes entre si. E, além disso, quando os ângulos poliédricos são congruentes,
certo? Então, as medidas, né, elas coincidem. Nesse caso, por exemplo, aqui essa aresta tem a mesma medida dessa que tem a mesma medida dessa. Como essa face é congruente a essa outra, essa tem a mesma medida dessa, essa tem a mesma medida dessa, e além disso, as arestas correspondentes têm a mesma medida. Logo, todas elas vão ter a mesma medida, logo, todas as arestas desse poliedro vão ter as mesmas medidas, porque vale essa condição e essa condição, certo? E além disso, todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Bom, essa é a definição de um poliedro regular, um poliedro onde as coisas funcionam, né? Tipo, onde existe a congruência, né, entre as medidas. E aí a gente consegue falar sobre o teorema 4, que é um teorema que relaciona poliedro regular com poliedro de Platão. A questão é, todo poliedro regular é um poliedro de Platão? E reciprocamente, todo poliedro de Platão é um poliedro regular? A gente vai ver que vale a ida, mas não vale a volta. Ou seja, o teorema 4 nos diz que todo poliedro regular, que satisfaz essas duas condições, é um poliedro de Platão. Isso também vai ficar como exercício, é uma demonstração simples, e eu vou deixar como exercício para vocês. Isso aqui, essa demonstração vai entrar como exercício da lista também. Então, o que você tem que fazer aqui? Suponha que, dado um poliedro regular, é um poliedro que vale essa condição e essa condição. Você tem que mostrar que ele é um poliedro de Platão. A partir dessas duas condições, você mostra que ele satisfaz essas três, que são as que compõem a definição de um poliedro de Platão, certo? Então aí você vai mostrar que todas as faces têm o mesmo número de arestas, o que é simples. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. Esse item 1 aqui vai decorrer do item 1 daqui, certo? De maneira bem imediata. Esse item 2 vai decorrer do item 2 daqui. E a relação de Euler, o item 3, vai decorrer de um teorema que a gente viu lá atrás. Vocês citam qual é. Por quê? Porque o poliedro é convexo. Todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler, certo? Então, esse teorema vai ficar como um exercício para vocês também. Então, se é poliedro regular, é um poliedro de Platão. Porém, vale a recíproca? E o que a gente vê nessa observação é que não vale a recíproca, ou seja, existe poliedros de Platão que não são regulares. E aí a pergunta que a gente faz é: como eu posso apresentar um contra-exemplo mostrando que não vale a recíproca? Basta eu apresentar um poliedro de Platão que não seja regular. Então ele tem que satisfazer essas três condições, certo? Mas não satisfazer essas duas, basta que não satisfaça uma delas. E aí a gente vai ver que existem casos simples. E eu já dou um aqui, de imediato, um paralelepípedo, que não seja um cubo, certo? Esse paralelepípedo, ele vai ser um poliedro de Platão, mas não vai ser um poliedro regular. Por que ele é um poliedro de Platão? Olha só. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Ou seja, nesse caso, 4 arestas. Todas as faces têm 4 arestas. Então, vale 1, certo? Vale o item 1 de poliedro de Platão. Segundo, todos os ângulos poliédricos, ou seja, todos os vértices, têm o mesmo número de arestas. No caso, 3. 3, triedro, 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 triedro. Então, também vale o item 2. E, além disso, ele é convexo, né? Porque não tem buracos. Então, esse aqui é um poliedro convexo, paralelepípedo, logo vale a relação de Euler. Com isso, ele satisfaz essas três condições e o paralelepípedo é um poliedro de Platão. Porém, ele não é um poliedro regular. Por que ele não é um poliedro regular? Porque ele não satisfaz o item 1 da definição. Suas faces não são polígonos regulares. Essa face frontal já contradiz o item 1. Por quê? Essa face frontal não é um quadrado, é um quadrilátero, mas é um retângulo, né? Ou seja, para que fosse polígono regular, todos os lados teriam que ser congruentes. E não são. Essa medida é menor que essa, logo já não vale o item 1. E além disso, essas faces não são congruentes entre si. Então não satisfaz o item 1. Esse é um contra-exemplo de que não vale a volta, então a recíproca do teorema 4 não é verdadeira. Para tal, basta considerar um poliedro de Platão, que é esse caso, por exemplo, onde ao menos uma das faces não é um polígono regular, que é o que ocorre aqui. Essa face é um retângulo, por exemplo.
por exemplo, um paralelepípedo. Com isso, a gente dá o contra-exemplo, e o exemplo 4 e o teorema 4 fica como exercícios. São exercícios relativamente simples. E aí, para fechar, vamos dar aqui o exemplo de 4 poliedros regulares, né? Bonitinhos aqui, e que coincidem, né? Todo poliedro regular é um poliedro de Platão, e coincidem com os 4 poliedros de Platão do exemplo 4, de propósito. Então, aqui vai estar um tetraedro regular, né? Eu tenho... as faces são triângulos, né? Equiláteros, né? E os vértices são triedros. Aqui eu tenho um hexaedro regular, então aqui eu tenho 4 faces, aqui eu tenho 6 faces, hexaedro regular. As faces são quadrados, no caso, né? Quadriláteros, mas em particular quadrados, e os vértices são triedros. Então, n igual a 4, m igual a 3, e assim por diante. A gente vai ver que eles correspondem aos valores das tabelas. Aqui a gente tem o octaedro, ou seja, tem 8 faces, né? As faces são triângulos, os vértices são quadriedros. E aqui a gente tem o icosaedro, que é o caso onde a gente tem 20 faces. Cada face é um triângulo, né, equilátero, e cada vértice vai ser um pentaedro, certo? Ou seja, olha só, eu tenho sempre o mesmo número de arestas em cada vértice. Ou seja, todos esses poliedros são poliedros regulares, logo são poliedros de Platão. E eles são representações geométricas de cada um dos itens que a gente tem aqui no exemplo 4. Beleza? É isso aí. Então fica como exercício o exemplo 4 e o teorema 4.